Hi, hi, bonjour. Excusez-moi, c'est Gilles, à nouveau, dans cette série de vidéos que nous sommes en train de faire pour pratiquer les langues étrangères. Mais aussi, on peut dire que le français, ça a été une journée très, très satisfaisante parce que cependant, tous mes efforts, tous les temps que j'ai déjà investi sur les langues, je n'ai jamais attendu à réaliser que je vais atteindre certain niveau ou les niveaux que je suis déjà en français dans quel petit temps. Ça veut dire que j'ai commencé à apprendre le français il y a une année. Donc, je peux dire que le niveau que j'ai maintenant, c'est suffisant pour pratiquer, pour commencer à parler vraiment dans une série de vidéos plus profondes. Et bon, les sujets pour aujourd'hui, ça sera pourquoi est-ce que le français, c'est... Ah, je sais pas, on va sûrement parler. Parce que il y a vraiment une idée maintenant que j'ai trop pour vraiment un truc que j'aimerais de partager ici avec Mutu. Mais je ne comprends pas, oui, je ne comprends pas ce que je veux dire parce que il y a aussi longtemps où je ne parlais pas le français comme je suis en train de faire maintenant. Le français pour moi, ça c'était une journée bon, difficile parce que j'ai été en train d'apprendre le portugais, j'ai été en train de améliorer mon portugais dans un niveau où j'aimerais, où j'ai atteindrai les niveaux de C2 dans le portugais plus facile que je ne le fais pas avec l'anglais. Parce néanmoins, j'ai été en train d'apprendre l'anglais il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et je n'ai pas attendu le niveau, je crois que il n'y a plus que le niveau C1, B2+, B2+, parce qu'il y a un moment. Oh, bon, ça c'était une interruption. Mais bon, j'aimerais te dire que j'ai été vraiment relapsé dans la herbe. J'ai été relaxé vraiment beaucoup forte cette fois. Et j'ai compris déjà et j'ai réalisé déjà pour moi-même que l'herbe, moi je ne suis pas en discipline de le faire à nouveau, je vais le fumer tous les jours. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça se passe, mais j'ai déjà réalisé que ça se passe avec moi. Donc, je dois m'imposer certaines limites et dans ces moments où je vais les arrêter, je vais commencer à faire une nouvelle chose. Ce n'est pas plus difficile, mais c'est une nouvelle chose de changer mes habitudes. Mais c'est vraiment... Je le savais déjà avant, mais je n'étais aussi conscient que je suis maintenant. Je pense que auparavant, j'ai été vraiment conscient de ce sujet, de quoi qui se passe, mais je n'ai pas l'ignorer, mais je n'ai pas l'ignorer. Je n'ai pas, ou je sais pas comme je sais pas comme ça se dire, mais ignorer. Yo no trataba de ignorarlo. I wasn't trying to ignore it. Eu achava que isso não era um sujeito importante, sabe? Não era para se falar, mas bom.
Aí eu perdi nas ideias. Eu não sei voltar à coisa que eu estava tratando de falar. Ah, oui, 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 oui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai relaxé aussi fort cette fois. Et parfois, nous nous sommes trouvés sur une époque, dans une époque où vous ne comprenez pas vraiment rien que vous faites, rien que vous êtes, rien que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a vraiment un objectif, il y a vraiment une roue où vous devez parcourir ce type de route, ce type de sujet. Vous êtes à la mer, vous êtes à la mer, vous êtes en train de se nettoyer. Mais ne comprends pas rien, ça que j'ai essayé de dire. À la mer, vous ne devrez pas, non, vous ne serez pas nettoyer. Vous serez vraiment, vous nettoyer, oui, c'est nettoyer. Ah, shit, estarás muy limpio. Ah, shit, nettoyer. Bon. Mais oui, ça ce n'est pas un souci, mais c'est le point où je dois le casser pour vraiment apprendre les niveaux euh, avancés dans le français. Et pour faire ça, je dois quitter l'herbe. Parce que l'herbe, elle ne me permettrait pas de continuer à faire ça d'une manière disciplinée. Je vais le faire tous les jours en train d'être filmé, mais pas pour vraiment comprendre ce que je suis en train de faire pour améliorer ma vie. J'ai zéré là, mais je ne zéré là consciemment. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Je dois quitter ça qui me fait comme ça qui me fait sentir comme ça. Eu gostaria de falar no português agora. Não sei na verdade o que a gente está fazendo, não sei na verdade se a gente está falando português, porque às vezes tem uma mistura aí do português com o portunhol que eu ainda não entendo porque que eu tenho, mas eu tenho trabalhado muito para aprimorar as minhas ideias no português do jeito que a gente fala, e aí eu gostaria simplesmente de não contradir o meu conceito do português que eu acho que eu tenho. Porque isso é engraçado, gente. Eu acho que o português para mim é uma das línguas, uma das melhores línguas. E eu sempre uso as línguas como o meu sujeito principal nos todos os meus vídeos. Mas aí é isso porque eu gosto muito da língua, eu gosto muito das línguas estrangeiras. Aí é por isso que eu assisto tudo, é por isso que eu lhes concedo tanto tempo assim do meu tempo na realidade. Eu dou para elas uma importância muito grande, é maior do que a gente acha que a gente teria para umas outras coisas. Eu não digo não que é um hobby, não, porque para mim não é um hobby, para mim é um jeito de me esforçar e de me mostrar para mim mesmo que eu consigo fazer as coisas de um jeito de verdade, sério, que eu consigo tirar o maior proveito e que vou ter a facilidade e a habilidade também de fazer as coisas e de chegar tão perto assim, dos nativos, sabe, gente? E aí é por isso que eu gosto muito do português, porque o português me deu esse livre-arbítrio, assim, de falar de um jeito bem mais fácil, bem mais simples, sem tanto me complicar, sem tanto me estressar do que eu vou dizer para os outros, porque tem tantas formas de se entender, de se compreender o português, que é maneiro, gente, é maneiro. O português não é difícil, mas ao mesmo jeito, mas no mesmo momento, é uma língua bem difícil de se falar. Você tem que se acostumar no ritmo
no estilo da língua, nos ritmos da língua, você tem que se acostumar com o slang, a palavra do jeito da cotidianidade. Bem assim, eu não lembro agora qual que o que o jeito de se falar disso, mas tem um término. Mas agora eu não lembro o término, gente, mas é o slang, mas no português. E o português tem muito disso. Tem muito disso. A palavra jeito você pode usar de muitos jeitos diferentes, gente. De muitas formas diferentes. Tem várias ideias para se tirar, tem várias ideias para se trabalhar, tem muita coisa para se falar. E é por isso aí que eu gosto do português. O português é muito bom. Muito, muito, muito bom. E eu gosto muito de falar assim, do jeito bem rápido, gente. Assim que a gente fala o português. Eu não tenho muitos amigos com que eu gostar, com que eu pudesse praticar o português no meu dia a dia, além do mesmo, eu tenho sim. Eu tenho mais ou menos quatro. Só que a gente não fala português, a gente já está tão acostumado a falar no espanhol, mais porque a gente mora num país onde a gente fala espanhol nem. E aí, quando eles falam no português, para eles é até meio estranho falar no português com a gente. Mas a gente se esforça, né? A gente pede para eles, não, gente, vamos trabalhar o português, vou falar mesmo. E aí eles continuam a trocar entre o português e o espanhol, às vezes, sem eles se darem conta, sem eles cair em conta. Bom, sei lá. And I won't do a video that long because I continuously keep on recording long videos around 25 to 27 minutes. And it's just not that worth it. 25 to 20 to 27 minutes is just difficult to watch. It's a lot of time. But 11 to 15 minutes, it'll be much better for me to rewatch it in some time in the future. I'm not saying that I'm gonna watch this video next week or anytime so, but I do say that I will watch this video in a future, not maybe too long, but I will just watch it at some point, just to realize what are the enhancements that I have done within the language at that current present to the current present where I am analyzing the language that I'm currently speaking on. But I believe that the language that I have currently in English is it's way much better than the English that I used to have before, because I now can express my ideas much fluently than I used to do. And in other words, I can express my ideas more fluently about what I want to say without keeping on saying two words in many repetitive ways, like that, actually, repeated it, actually. Well, I don't remember any much of those words, but I was trying to say some of those as too many repetitive times on my speech, in my daily speech in English, and that making my English sound like robotic, and I just think that I don't really speak like that. I speak English more in this way that is way more fluent. And this is the real English that I used to have before, but I was not confident at all to really speak in this way. I don't know why. I don't know why. I don't know why. Bad works, I just thought that I couldn't really realize what the language level that I have, but I couldn't really overcome this plateau level to the upper echelons of the language. But really, it seemed that at some point I really found the narrow, severe area where I can cross it and meet the level where I am currently in. Even though I had it before, I never was conscious about it in how to take it as to my own current level. And with so said, I would just keep on thinking that in continuously improving ways of my English at this point, it'll just keep me strong, and it'll strengthen all these strengths that I have in improving the language. For example, I have said that around 3 times in the last idea. I need connectors. I need any more ways to express those perfect ideas to the other ones to not make a cutting bridge in many ideas at the same time being said, but none of those taking you to a real point of realization or anything. Just pinpointing crazy ideas like brainstorming.
but not doing anything really so far. Uh, yes. Well, I will say that this will be the video for so on. I will just go ahead and continue do some cleaning. I'll be sewing, I'll be mopping because I need to clean my home a little. Then I'll have to dress up and get ready for my French class because I will have a French class at 4:40 today and I will have to be there. I love French, so I will go there and then I'll go back home. It's nice. Bye.